Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, seja sempre em nossos corações. Hoje nós vamos reflexionar sobre os falsos profetas na transição planetária. Não é nenhuma novidade que nós na Terra estamos vivendo momentos realmente turbulentos. E muita gente já entende que estamos passando por um momento de transição, de mudanças, de alteração. No entanto, até pouco mais de 10 anos atrás, a maioria das pessoas não se atentava para esse fato. Foi quando o nosso Divaldo noticiou que o mundo estava passando por essa fase que ele chamou de transição planetária. Na realidade, quem trouxe isso à tona foi Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade do Divaldo. Só que ele trouxe à tona, porque na codificação já se falava disto. Kardec anotou em A Gênese, no seu capítulo 18, o título São Chegados os Tempos, subtítulo Sinais dos Tempos, a Geração Nova, item 1, pelo Espírito Aragô. Kardec anota: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem do que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes premonitórias da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência, e a segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. O Espírito Aragô fala que essa fase que nós estamos passando não é nada demais. É uma fase simplesmente natural, que não derroga nenhuma lei, que não traz nada de diferente, porque o planeta em si não passa por nenhuma modificação. Quem está passando somos nós, os habitantes do planeta. Por isso que eu achei importante, antes de nós entrarmos efetivamente no tema da palestra, nós fazermos um breve resumo sobre o que seria a transição planetária. Parece assunto esgotado, mas não é. Esse assunto, principalmente dentro da doutrina espírita, ainda é envolto a muita controvérsia, muito achismo, muito misticismo e muitas notícias que não têm nenhuma base doutrinária. A transição planetária, então, na doutrina espírita, é uma fase, mas antes de falarmos da fase, nós precisamos lembrar alguns conceitos básicos que temos em O Livro dos Espíritos. O primeiro é que não existe espaço vazio no universo. Mas e esse espaço aí que tem entre a Terra e a Lua, entre a Terra e Marte, por exemplo? Segundo os Espíritos, não existe vazio. Todo o universo é composto por uma matéria que foi chamado de fluido cósmico, ou fluido universal. Hoje nós temos a ciência desconfiando que existe realmente uma matéria que preenche o que nós vemos como espaço vazio, e que eles estão chamando, por enquanto, de matéria escura. O segundo ponto é que cada estrela, cada planeta tem uma função dentro da criação. Não tem nada perdido, nada inóspito. Quando nós lembramos que, ao sermos criados por Deus, simples e ignorantes, quando ainda estamos gestando
o princípio vital, ou seja, não somos nem um espírito. Nós galgamos pelos reinos mineral, depois vegetal, depois animal, depois hominal, a caminho da angelitude. Então, se existe uma função, até mesmo os planetas que nós vemos como simples pedras flutuantes no espaço, com toda certeza, ou tem a vida em gestação, ou tem a vida em estágios evolutivos onde não existe mais o corpo físico. Portanto, tudo tem uma função. Porque o terceiro ponto é que a humanidade é a raça inteligente que habita todo o universo. Nós somos apenas uma micropartícula dessa raça que habitamos hoje o planeta Terra. É por isso que Jesus falou, e João Evangelista anotou no seu capítulo 14, no versículo 2, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Qual é a casa de nosso Pai? Todo o universo. Quais são as moradas? Os diferentes orbes, desde o macro ao micromundo, porque existem outros universos. O micromundo é um universo, o macromundo outro. O plano espiritual que coexiste com este, podemos chamar de outro, mas todos coexistindo em harmonia. O negócio é que o universo, ele pode ser comparado a uma grande escola. E da mesma maneira que dentro da educação existem escolas com ensino fundamental, e aí vai galgando até a universidade, nós temos também os planetas que singram nessa escala de o mais simples, os mundos primitivos, galgando outros 4 degraus até os mundos divinos, dentro da classificação didática que Kardec nos apresentou. E esses planetas, esses orbes, eles passam por mudanças de categoria. Segundo os espíritos, um planeta que é criado para ser um planeta primitivo, que receberá ali espíritos ainda no estágio bastante primitivo, ele não vai ser eternamente daquela maneira. Ele pode migrar de categorias e assim poder dar abrigo àqueles espíritos nativos de lá. É como se fosse uma escola muito grande que recebesse os alunos para o ensino fundamental. E depois esses alunos têm que passar já para o primeiro ano. Aí ela se adapta e passa a oferecer o ensino do primeiro grau. E depois ela se adapta e passa a oferecer do segundo grau. Mas aí, para estudar o terceiro grau, que seria os cursos universitários, o aluno tem que migrar para uma outra escola. É mais ou menos isto. A Terra já foi um planeta primitivo, quando abrigava os homens das cavernas. Depois passou por uma fase e chegamos no planeta de provas e expiações, que estamos vivendo hoje. E no futuro próximo, estaremos como planeta de regeneração. Essa mudança de categoria é que a gente chama de transição planetária. Agora, por exemplo, essa transição, ela não se dá assim, como muita gente imagina. E muito menos se dá em 100, em 200 anos. É um processo suave e longo, porque na natureza nada dá saltos. Por exemplo, para que nós possamos entender. Se eu te perguntar aqui, considerando a noite como noite e a parte clara do dia como dia. Se eu te perguntar quando termina a noite e quando começa o dia, não tem como afirmar. Alguém pode falar, bom, começa o dia quando o sol nasce. Ok. Mas o sol nasceu, só que antes do sol nascer, teve um clarear da noite. Se o sol nasce por volta de 7 horas, hoje 6h50, vamos colocar 6 da manhã. Por volta de 4h40, 5 horas, o céu todo negro da madrugada começa a ficar rajado, avermelhado. E ele vai passando por um tom alaranjado,
um tom amarelado, até o sol nascer e clarear tudo. É uma transição. É uma transição que vai do escuro ao claro, num degradê de nuances de claridades e de cores. A mudança de categoria dos planetas é a mesma coisa. Como, por exemplo, os homens das cavernas, na Terra, habitavam a Terra como um planeta primitivo. Quando os homens deixaram de ser nômades, ou seja, eles andavam para procurar comida. Terminava a comida daquela região, eles migravam para outra região procurando comida. Quando eles descobriram que pode pegar uma semente, plantar e ali dar a comida sem eles terem que sair, começaram a descobrir a agricultura. Ali começou a transição do planeta primitivo para o planeta de provas e expiações. Só que um povo descobre, e não tem como anotar, nem falar para o outro. Aí daqui a alguns séculos o outro descobre, esse aqui já esqueceu, porque não tinha como anotar. Aí o outro descobre, esse aqui já está mantendo. Então a coisa vai aparecendo em diversas maneiras, até quando todos já estejam cultivando. Ali, o planeta já seria um planeta de provas e expiações, onde a humanidade já saiu de engatear para começar a aprender a andar, raciocinar, logicar. É um processo de séculos. E isso está acontecendo nesse momento, porque dentro desse planeta que vivemos de provas e expiações, que é marcado por situações de provas, ou situações de expiações, onde a característica principal é a predominância do mal sobre o bem. O que é prova? O que é expiação? De uma maneira muito rápida, resumida, prova é toda condição que nos ensina alguma coisa. Expiação é toda condição que nos faz reparar alguma coisa. Geralmente pela dor, porque nós escolhemos assim. Agora, segundo os Espíritos, desde a chegada de Jesus, porém, há 2022 anos atrás, o planeta começou a transição planetária para um planeta de regeneração. Então nós estamos já há 2000 anos. São 20 séculos. E não vai terminar logo ali em 2057, como tem muito espírita imaginando. E nós vamos explicar por quê. Primeiro eu quero fazer um comentário. No ano de 2010, abril de 2010, aconteceu em Brasília o 3º Congresso Espírita Brasileiro. Eu estava lá. Nós tivemos um congresso estadual em Goiânia, da FEGO. Isso foi no Carnaval, em abril em Brasília. E ao final, depois de um momento único, o Dr. Bezerra toma o aparelho mediúnico de Divaldo e fala pela boca dele que este é o milênio das luzes, do novo renascimento das artes, da música, das letras, que espíritos, inclusive do renascimento, que eram espíritos da antiga Grécia clássica, reencarnarão para impulsionar essa nova fase. E eu já fiquei animado, porque achava que o funk, o sertanejo ia dominar o mundo. E ele então começou a falar o que viria pela frente. No entanto, ao final, ele diz: esse é o milênio do novo mundo. Mas eu gostaria de lembrar que o milênio dura 1000 anos. Ou seja, nós estamos começando. Agora, para que a gente entenda que a coisa não vai mudar tão rápida, que a gente está em mudança, eu anotei aqui alguns pontos para a gente reflexionar. Bom, para quem acha que o mundo estará já completado a fase de regeneração, em 2057, cuja característica, segundo Kardec, é a predominância do bem sobre o mal. O mal não desaparece, mas inverte. O bem predominará na maioria das pessoas. Então, por exemplo, hoje todo mundo fala apenas da guerra Rússia-Ucrânia.
Só que nós temos mais de 12 guerras de menor grau acontecendo, esparramado pelo mundo inteiro, principalmente na África e no Oriente Médio. A indústria armamentista é a maior indústria do mundo. A indústria das drogas fatura, dados de 2022, 320 bilhões de dólares ao ano. Mata mais de 200 mil pessoas e estima-se que 5% da população entre 15 e 64 anos de idade já usou droga pelo menos uma vez na vida. Os ateus e os sem religião. No mundo, mais de 4% da população é ateia. Isso quer dizer que são mais de 310 milhões de pessoas que são ateus. Para a gente ter uma ideia o que é isso? A população do Brasil hoje é de 212 milhões. É mais de uma vez e meia a quantidade de pessoas como a população do Brasil. Só no Brasil, os ateus e agnósticos e sem religiões são mais de 8%. Acima de 15 milhões de pessoas. Na Coreia do Sul, os sem religião são mais de 40% da população. No Reino Unido, 39% da população não acredita em Deus. Na França, os ateus são 20% da população. E na Europa, em geral, o ateísmo e a secularização estão aumentando. Secularização é a condição onde a igreja deixa de ter influência no Estado ou na sociedade. Ou seja, religião lá, no bom português, não cheira nem fede. Mas, continuando, hoje em países como o Afeganistão, as pessoas lá, em sua maioria, vivem com uma mentalidade da Idade Média. Em 2018, na Amazônia, foi descoberta uma tribo que nunca teve contato com a civilização. E estima-se que são mais de 11 tribos como essa. Ou seja, nós temos espíritos primitivos ainda nesse planeta. Nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas que sequer acreditam em Deus. Então quer dizer que vai desencarnar todo mundo e chegar espíritos de outros orbes, tudo isso nos próximos 30, 35 anos? Lembremos que a natureza não dá salto. Agora, a transição planetária também, ela não acontece de maneira isolada, ou apenas interna no planeta. Os mundos são todos interligados, porque assim nós somos irmãos em humanidade. E nessa condição de que os mundos são interligados, os planetas mais evoluídos vão dando assistência e contribuindo para os planetas menos evoluídos. E assim vai se cumprindo o amor que Jesus tanto pregou. Só que nem tudo são flores. Nesse momento na Terra, ao mesmo tempo que nós estamos recebendo espíritos que vêm de outros orbes mais evoluídos para ajudar nesse upgrade do planeta, nós temos também dentro dos terrícolas de nós todos uma condição que nos força a mudança de paradigmas para que a gente possa se enquadrar na condição para habitarmos um mundo de regeneração. E os que se recusarem serão degradados para mundos inferiores, mas não como castigo. Irão ajudar na evolução de mundos primitivos como a Terra foi uma vez, até que lá tenha condição de retornar ao planeta. É isso que gera o maior problema e a maior confusão nessa fase. Porque, primeiro, esses espíritos que estão chegando ainda estão aqui como crianças, como adolescentes, em um número ainda não muito grande, embora já chame a atenção. Eu me lembro bem de uma pesquisa, e eu ouvi num podcast da CBN,
que 2 tipos de crianças têm chamado a atenção das universidades para estudar. Uma, que não gosta de comer carne, e eu tenho 2 na minha família, e outra, que não gosta e não aceita que os pais bebam álcool. São eles. Já estão por aí. E isso vai promover muitas mudanças, porque essa fase agora tem basicamente 2 funções. A primeira função é a oportunidade de redenção dessas almas mais rebeldes. Vamos entender. O primeiro ponto para que a gente entenda é a compreensão da característica que eu já falei de um mundo de regeneração, a predominância do bem sobre o mal. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, os mansos de coração é que estarão no planeta dentro da fase de regeneração. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos passar por uma sanitização moral. E segundo os Espíritos, isso já está acontecendo desde a década de 1970. As esferas mais inferiores do planeta, onde ali jazem os espíritos mais rebeldes, mais revoltosos, mais belicosos, estão reencarnando, porque a lei é de amor, não é punitiva, para ter aqui as suas últimas oportunidades de mudança, porque só vai ser degradado aqueles que realmente não tiver como se recusarem. E se começou na década de 1970, é natural observar que na década de 1980 eles eram crianças. Aí você para e observa a mudança da música, por exemplo, a partir da década de 1990. Observe a cultura até os anos 1990 e a cultura depois dos anos 2000. Observe os conceitos de família, de aborto, a partir dos anos 2000. Observe as estatísticas de vícios em relação a esse novo período. E observe o comportamento, principalmente de jovens e adolescentes, em relação ao sexo. Sim, são os espíritos extremamente desequilibrados que chegaram no planeta e já estão fazendo mudanças, estão abalando as estruturas. Porque eles são esses que habitavam e que são minoria, só que fazem muito mais barulho do que os bons. E aí parece que é muita gente. E agora, segundo os espíritos, principalmente Manuel Filomeno de Miranda, uma nova leva de espíritos já começa a reencarnar. Só que com uma característica: são os mais. Basta a gente ligar o noticiário e nós ficamos assustados, porque o perfil desses espíritos que estão chegando agora, e quando eu falo agora, é a partir dos anos 2000, 2010, é um perfil de ser mais violento, de ser intolerantes, de agredirem de maneira gratuita a vida humana ou a natureza. São criadores de ideologias e são muito mais corruptos. Aí alguém pergunta assim: mas poxa, por que vieram agora? Podia esperar mais um pouco, agora eu estou aqui reencarnado, podia ter sido antes ou depois. Bom, é porque nós estamos vivendo o que Jesus disse sobre a separação do joio e do trigo. Por que existe essa comparação? Porque quem conhece o joio e conhece o trigo, sabe que são plantas tão parecidas que podemos falar que são gêmeas. Enquanto elas estão brotando, não tem como saber o que é joio e o que é o trigo. Quando ela cresce, também não, porque até a espiga de trigo é igual a espiga de joio. A diferença é que a espiga de trigo tem o trigo dentro e o joio é vazio. Então, se você espremer, esfarela. Então, o que o dono da lavoura faz? Deixa crescer. Quando for a colheita, nós separamos. Isso equivale a dizer que, dentro dessa grande massa da humanidade, nós somos parecidos. Uns têm conteúdo moral, outros não.
mas olhando não tem como sabermos. E aqui entra o segundo ponto. A escolha de quem permanece no planeta, Jesus, os bons herdarão a terra, e a escolha daqueles que terão que ser degradados, ou seja, vão ser retirados temporariamente para não atravancar a evolução do mundo, enquanto os demais continuemos ou não aqui. Aí vem a pergunta: quem escolhe? Deus? Não. Os bons espíritos? Não. Nós mesmos. Mas como assim? Eu jamais vou escolher mudar para um planeta pior do que esse. Bom, quem disse isso foi Jesus, e João anotou no seu capítulo 5, versículo 22, quando ele disse: o Pai a ninguém julga, mas deu todo o juízo ao Filho. O que é que ele disse? Que Deus não julga ninguém. Deus tem que cuidar do universo, do macromundo, do micromundo. Quem faz o julgamento somos nós próprios. Beleza, mas como que se dá esse processo da separação do joio e do trigo? Porque se perguntar, todo mundo vai falar: eu sou trigo. Só que não basta falar, nós temos que ser. E o mundo de regeneração não cabe a perversidade, não cabe o mal. Então vejamos, a inteligência divina é grandiosa. Ao mesmo tempo que ele permite que essa leva de espíritos reencarne, trazendo toda essa mudança e esse fervor, ele usa essa mudança e esse fervor para que a gente se identifique. Observando a política, por exemplo, que é o melhor exemplo aqui, os movimentos ideológicos e sociais, nós vemos facilmente 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que auxiliam as ideias nobres, aquelas pessoas que atrapalham, e aquelas pessoas que não fazem nada, ficam em cima do muro, só observando. E esses que ficam em cima do muro e que são a grande maioria, são os piores. Porque aquele que ajuda, que é bom, ele se mostra como é. Aquele que atrapalha, que dificulta, que é mau, ele se mostra como é. Agora os que ficam em cima do muro não. E precisa se mostrar. No livro de João, conhecido como Apocalipse, Jesus escreve uma carta à igreja de Laodiceia, e João anota no Apocalipse capítulo 3, versículo 16, dizendo: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja aqui ou seja aqui, não fica no meio de campo não. Ué, mas se o morno não faz o mal, sim, não faz o mal, mas também não faz o bem. E ele é pior por quê? Porque ele pode surpreender. Vocês já viram pessoas extremamente calmas, que parece que pode acabar o mundo, que eles não mexem, não fazem nada, mas quando explodem, rebenta o mundo no peito. É mais ou menos isso. O morno é aquele que não se mostra, mas ele pode ser muito pior do que os maus. E é aqui que a coisa começa. Porque se está todo mundo misturado, como que a gente separa, por exemplo, um monte de terra que está cheio de limalhas de ferro? Eu pego um ímã e passo. O que for ferro, o ímã vai atrair. O que for terra, fica. Nesse exato momento, Deus está usando o ímã das oportunidades para que nós nos revelemos. E eu vou explicar. Por exemplo, porque tem um detalhe: a TV e a internet, principalmente as redes sociais, são as principais ferramentas que Jesus está utilizando para que nós nos identifiquemos. Nossa, eu não fumo não, mas adoro pitar um narguilé, um vape, um pendrive. Já foi para o grupo dos viciados. Mesmo sendo espírita, eu gostei do discurso daquela feminista lá no TikTok, que fala meu corpo e minhas regras, que usa o DIU até mesmo sabendo que é abortivo, ou simplesmente promove o aborto. Vou aderir. Já foi para um grupo dos que não respeitam a vida.
Nós temos que queimar as matas mesmo, porque tem que ter terra para plantar. Já foi para o grupo dos que não respeitam a natureza. Quem não gosta do meu candidato não serve para ser meu amigo. Já foi para o grupo daqueles intolerantes. Eu não gostei do que o palestrante falou, mesmo sendo doutrinário. Vou dar dislike e falar mal dele. Já foi para o grupo dos melindrosos. Então essas coisas todas que estão acontecendo, estão servindo para que nós nos identifiquemos e mostremos quem nós somos. É simples assim. Agora, assim nós vamos nos movimentando e ocupando nossos lugares verdadeiros, independente da religião. Aqui acaba a introdução da palestra. Vamos entrar então no assunto sobre o que são esses falsos profetas. Bom, o movimento tem crescido muito, e crescido mais ainda ultimamente, e mais ainda durante a pandemia. É um movimento que está levando de roldão muita gente desavisada, e que pode causar terríveis danos, principalmente na vida dessas pessoas. Esse movimento é o dos chamados falsos profetas. Beleza. Mas como é que você sabe que é falso profeta? Por que você fala desse jeito? Quem deu esse nome foi Jesus. Agora, não seria caridade nós falarmos de outras religiões, porque existem falsos profetas em todas as religiões. Vamos falar apenas de nós, os espíritas. Vamos por partes para ficar mais fácil de entender. Durante a sua passagem pela terra, Jesus fez 5 sermões. Os 2 principais é o sermão de entrada, o sermão do monte, e o sermão de saída, o sermão escatológico, ou o sermão profético, ou o sermão das oliveiras, que foi feito no Morro das Oliveiras. No sermão profético, que Mateus anota no capítulo 24, eu destaquei aqui alguns versículos. Porque Jesus saiu do templo com os apóstolos, e ali ele falou: veja toda essa beleza, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E saíram pelo portão, atravessaram o vale do Cedron, subiram e chegaram até o Monte das Oliveiras. E ali os profetas perguntaram: Senhor, quando que isso vai acontecer? Aí Jesus começa respondendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha que interessante, porque depois disto, Jesus fala das guerras, dos rumores de guerras, dos cataclismos. E no versículo 24 ele continua: pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios, de sorte a enganar, se possível, até os próprios eleitos. É muito interessante a gente observar que o sermão profético ele não começa falando de guerra, ele não começa falando de cataclismos, ele começa falando de falsos cristos e de falsos profetas. E isso tem um motivo muito sério, afinal de contas, nada que Jesus fez não tinha um motivo sério. E o motivo é justamente o perigo que existe desses falsos profetas espalhar inverdades em nome do Evangelho. E com isto, semear o medo, a briga, a discórdia. E como nós estamos falando de doutrina espírita, dos espíritas, isso é dentro da nossa doutrina. Vamos entender repetindo o versículo 24. Pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios, de sorte a enganar, se possível, até os próprios eleitos. Vamos destacar 2 palavras importantes aqui: profetas e prodígio. Bom, para a doutrina espírita, para resumir, profeta é médium. Então serão levantados falsos médiuns.
No dicionário, prodígio quer dizer acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza, coisa ou fato extraordinário, maravilha, milagre. Portanto, quando nós falamos de prodígios, e quando nós falamos de sinais espantosos, nós estamos falando de mediunidade ostensiva, ou de ostensividade mediúnica, ou seja, de médiuns que realmente têm uma capacidade mediúnica. Só que, se eles promovem esses fenômenos, eles não são falsos, certo? Porque se fossem falsos, não fariam isto. No entanto, a gente não pode confiar em todos esses médiuns. E não podemos acreditar e confiar em todos os médiuns por uma fala de Emmanuel muito importante, no livro Emmanuel, que foi o primeiro livro que Emmanuel escreveu pelas mãos de Divaldo, ainda na década de 1930, se não me engano. E lá tem um capítulo que se chama Os Médiuns em sua generalidade. E Emmanuel anota: os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente e contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Ou seja, tem muito médium aí se achando a cereja do bolo. E com raríssimas exceções, tipo Chico, os demais médiuns receberam a mediunidade como maneira de redenção, de trabalho, de expiação para suas quedas do passado. E aqui nós temos dois problemas. A cristalização do mal no espírito não é algo que resolve em uma reencarnação. E o segundo problema é que a vaidade, que é um ácido que corrói a moral humana, é algo que pode cegar, que pode fazer uma pessoa fazer coisas que não são legais. E quando nós falamos de momento de internet e redes sociais, isso adota contornos realmente complicados. Porque nós começamos a ver médiuns que ganharam voz, principalmente agora com as lives durante a pandemia e que continua depois. Médiuns que estão tendo maior visibilidade e inclusive ganhando dinheiro através dos seus vídeos no YouTube. E esses médiuns, na sua maioria, derrapam na seara antidoutrinária, porque o que eles interessam é ter likes, é ter visualização, é ter comentários, não é seguir e divulgar a doutrina, embora usem a doutrina como pano de fundo para poder fazer os seus vídeos. E muitos deles não têm compromisso com a verdade. E sabendo disso, é claro que Jesus vislumbrou tudo, por isso que ele falou naquele mesmo versículo do sermão profético: muitos falsos profetas serão levantados, enganarão a muitos. Levantados como? Bom, Jesus era judeu e estava falando para judeus. À época, para um judeu, morrer era deitar-se. Portanto, levantar seria ressuscitar. Só que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, anota: designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Então, reencarnarão muitos falsos profetas, reencarnarão muitos falsos médiuns. Se reencarnarão, quer dizer que voltarão muito mais do que uma vez. Então nós podemos deduzir que Jesus não falava apenas daqueles momentos ou de outros, ele falava de uma temporada. E tem como nós entendermos quando é essa temporada? Tem. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 140, intitulado Para os Montes, que é um livro fenomenal, de 180 capítulos, onde em cada um deles, Emmanuel comenta um versículo do sermão profético. Aqui ele diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus, Mateus 24, versículo 16. Ele diz:
referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária. Não vou nem ler o resto. Emmanuel já fala que Jesus estava falando desse período da transição planetária. Portanto, nós estamos vivendo esse momento exatamente agora. E principalmente agora. Porque nós vivemos uma situação, uma condição onde as obsessões coletivas têm sido outra pandemia pouco observada pelas pessoas. Principalmente sobre os médiuns, porque Kardec anota no livro dos médiuns, quando ele fala, no capítulo 23, item 239, a fascinação tem consequências muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve e do que fala. Mesmo quando este salta aos olhos de todos, a ilusão pode chegar a ponto de levar o médium a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Ponto. Aqui nós sabemos então o que são os falsos profetas. Chegamos ao ponto que explica por que Jesus chamou de falsos profetas. Falsos, não por ser falsos médiuns, mas falsos no sentido de pregar inverdades, de espalhar fake news, de espalhar assuntos antidoutrinários. Mas se são inverdades, por que Jesus disse que enganarão a muitos? Não é fácil a gente saber que uma coisa não é verdade? Não, não é. Se fosse, não estava enganando. Porque muita gente tem um conceito equivocado de médium, acha que todo médium é igual ao Chico, quase infalível, quase um espírito evoluído. E o lado místico de muitos espíritas fazem com que eles fiquem babando sobre qualquer médium. Basta o médium fazer uma coisa espetacular, pronto, todo mundo se junta. Basta ver o João de Deus, que subiu, arrebanhou e caiu mostrando quem realmente era. E em termos de internet isso se torna extremamente perigoso. Vejamos. Eu, Carvalho, saí de um grupo espírita do Facebook, porque lá tinha de tudo, menos espiritismo. Misturava umbanda, nada contra umbanda, só que não é espiritismo. Misturava misticismo, que não é espiritismo. E assim tem acontecido com a maioria dos canais que se chamam espíritas. Na internet, eu já vi uma médium que dá passividade para um extraterrestre. E conversa com aquela voz robótica, bem estilo cinema dos anos 70, sabe? Perderam a noção do ridículo. Mas ela tem certeza que aquele espírito que fala através dela é um extraterrestre. Por quê? Porque ela é uma médium falsa? Não. Ela é uma médium fascinada. Vive uma obsessão onde ela cresce dotada de condição de receber um espírito de outro planeta, sendo que isso não seria tão necessário. Tem um outro médium por aí que tem muitos e muitos seguidores, que diz que os seus mentores são os guardiães do universo. Aí eu fico pensando, o Chico, que tinha Dr. Bezerra, Memei e tantos outros espíritos auxiliando, nunca disse que os guias dele eram os guardiões do universo. Divaldo, que é outro médium sério, que tem Joana, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, nunca falou que os guias são os guardiões do universo. E essa pessoa, que nunca apresentou nenhuma folha de trabalho, fala isso. Inclusive eu vi, ninguém me contou, ele prevendo um tsunami em Santa Catarina, no Paraná, em 2017. Quando passou a data e não aconteceu, ele tirou o vídeo do YouTube. E muita gente viu isso. E assim, tem outro radialista também, que eu já ouvi, que fala que é um médium de desdobramento espetacular, e que contou uma história uma vez, que ele desdobrou,
e foi para um spa de fumantes, onde tinha lá uma cachoeira, e chegou lá um rapaz de toalhinha no pescoço, de sunga, falando que estava ali para relaxar, porque desencarnou como fumante. Pelo que os espíritos sérios da codificação falam, um fumante vai para qualquer lugar, menos para um spa, e muito menos relaxar. E os espíritas adoram, curtem, compartilham como se fossem verdades. Psicografia de celebridades, Chorão, Cássia Eller, basta desencarnar uma celebridade, logo já tem psicografias. Mas não pode ser? Pode. O problema é que às vezes algumas celebridades se desencarnam por suicídio inconsciente. E certeza que não estarão em condição de psicografar tão cedo. Mas está cheio por aí as pessoas curtindo e passando. Agora, para mim o hors concours, não sei se é o melhor ou o pior deles, é um rapaz muito famoso que ganhou notoriedade, principalmente agora com as lives durante a pandemia. É um rapaz que fala que conviveu com Chico, que vivia com Chico muito, que o Chico falou um monte de coisas para ele, e ele começa a falar coisas na internet que o Chico disse só para ele. Coisas que eu fico pensando, poxa, se tivesse esse peso e essa verdade, Chico tinha dito para o Arnaldo Rocha, que morou com ele no quarto do lado durante anos dentro da casa, por Eurípides, o filho dele, não para um rapaz que era um rapaz, por aí. Ele criou uma tal de data limite, porque o Chico disse que se até 2019 não tivesse nenhum conflito na Terra, nenhuma guerra, que o mundo entraria numa fase divina, de grandes descobertas, que inclusive descobririam-se os OVNIs, seres de outros planetas. Passou 2019, a gente está mergulhado numa pandemia, numa guerra e várias outras guerras, e cadê o mundo delicioso? Aí ele viu que falou bobagem e disse, não é 19 não, agora é 2057. Já vai empurrando para quê? Porque precisa ter vitrine. E a última dele, e que eu ouvi palestrante chegar em mim e falar sobre isso, é ele dizer que sonhou, veja bem, ele sonhou, que Chico e o Dr. Bezerra vieram deportados de Sírios, porque lá detonaram, eram generais e detonaram um hecatombe, uma guerra nuclear. E está assim de espírito achando que isso é uma verdade. E curtindo, e espalhando, e falando sobre isso. Esse é o problema. E você sabe por que isso acontece? Muito simples. Falta Kardec. Falta estudo. Os espíritas não leem. Os espíritos não estudam. Isso, para a doutrina espírita, é como, por exemplo, tem muita gente que reclama da imprudência de alguns motoqueiros, que avançam o pare, que avançam o sinal vermelho, que ultrapassa pela direita e geram acidentes, complicando a vida até de quem está dirigindo certinho. Por que eles são assim? Quando faz uma blitz, descobre que a maioria deles não tem carteira de motorista, ou seja, nunca estudou. E muitos que têm carteira, simplesmente decoraram o livreto para fazer e passar e tirar a carteira. Não conhecem as regras. Um outro exemplo é pessoas que falam assim, para que eu vou estudar química? Para que eu vou estudar biologia? Para que eu vou estudar geografia, sendo que eu serei da área de exatas? E aí nós temos uma grande quantidade de gente que acredita que a Terra é plana até hoje. Outra grande quantidade de gente que fala que vacina mata, e portanto não pode tomar vacina. O que é isso? Falta de estudo. A pesquisa que eu vou falar aqui está fresquinha, atualizada para os 2022. A porcentagem de leitores brasileiros caiu de 56% para 52%, ou seja, praticamente só metade dos brasileiros leem. Desses que leem, a média é de ler 5 livros por ano. 5 livros por ano. E desses 5 livros por ano, segundo a pesquisa, a metade, 2,5, leram só uma parte, não terminaram o livro. E leram apenas, completamente, 2 livros. Se o brasileiro é assim, imagina o brasileiro espírita.
E quando lê, não estuda. Vai ler romances, aguinha com açúcar. E a maioria dessas pessoas não vão assistir Divaldo, não vão assistir o Andrei, não vão assistir Alberto Almeida, não vão assistir Sérgio Lopes, vão assistir esses daí. Porque esses são os mesmos que não leem a codificação, não leem Chico, não leem Divaldo, lê só os romances. E quando pergunta para essas pessoas, por que você só assiste isso e por que você só lê isso? A resposta, estou procurando novidades. Eu me lembro de uma pessoa que chegou para o Chico e falou, Chico, o que tem de novidade? E o Chico respondeu, a novidade, meu filho, é o Evangelho. Uma outra passagem, quando uma pessoa chegou lá na casa da prece, falando que precisava reformar o livro dos Espíritos, que precisava reformar a doutrina, porque a doutrina estava muito ultrapassada. Discurso que tem até hoje, inclusive em maior número. Aí o Chico respondeu, o nosso Emmanuel está aqui e diz que a doutrina espírita só será ultrapassada no dia que todo o Evangelho de Jesus estiver sendo pregado em todos os cantos da terra. É simples assim. E o resultado disto é que vai formando uma classe de pessoas que são extremamente desinformadas e místicas, abrindo campo para quê? Para as obsessões daqueles espíritos que não querem que a terra mude, porque vai perder o status quo, vai perder o jeito que eles gostam. Então você está dizendo que a gente não deve acreditar em nenhum médium? Não estou dizendo isso não. Longe de mim, pelo contrário. Eu estou apenas interpretando Jesus, porque tem muito médium sério. Tem muito médium que é médium que a gente pode chamar de verdadeiro. Agora, como reconhecer esses médiuns? Para encerrar, com a palavra Kardec. O Livro dos Espíritos, questão 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Ou seja, qual é o caráter do verdadeiro médium? Para facilitar, eu vou dividir a resposta em 3 partes. A primeira parte, os Espíritos respondem. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Bom, homem de bem, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, sedes perfeitos. E destaquei aqui a frase. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E tem mais uma lista de qualidades. Segunda parte da resposta. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Bom, lembra que eu disse que Jesus fez 2 sermões mais importantes? Pois é. No Sermão do Monte, ele deu a senha. Lá em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20, Jesus anota: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês reconhecerão. Ponto. Observa a vida do médium, observa o que ele faz, se é compatível com o que ele fala. Quantos desses grandes que estão espalhando inverdades não tem um serviço de caridade, não frequentam sequer uma instituição a fim de ajudar, só tem aquilo na vida e vive de mediunismo. Ou seja, ser médium não é só na hora da reunião mediúnica. Nós somos médiuns nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. Mas tem a terceira parte da resposta. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aqui eles então jogam a pá de cal. Esses médiuns jamais receberão comunicação de espíritos superiores. Eu estou cansado de ver médium dando manifestação do Dr. Bezerra, inclusive uma médium muito conhecida do Rio de Janeiro, foi dar uma entrevista, e lá ela falou, o Dr. Bezerra vai manifestar aqui hoje, e manifestou.
Como se o Dr. Bezerra não tivesse muita coisa para fazer e ficasse à disposição de um médium. É mais ou menos a mesma coisa desses médiums que saem por aí pintando mediunicamente. Quer dizer que os espíritos artistas vão acompanhando ele, não tem que fazer outra coisa, vão acompanhando para participar das reuniões e pintar. Isso não tem a menor lógica. Nem o Divaldo recebe o Dr. Bezerra com tanta frequência. Mas Jesus fez uma advertência em Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu me lembro, e agora eu estou encerrando mesmo, de Eurípides Barçanufo, que quando chegou no plano espiritual foi um dos maiores médiuns do Brasil, desencarnou muito cedo, por volta dos 30 anos, com a gripe espanhola. Quando ele chega no plano espiritual, ele observa a quantidade de espíritas transtornados e enlouquecidos. Espíritas que sabiam o que faziam, o que tinham que fazer, mas não levavam a sério. Principalmente médiuns que quando chegavam do outro lado, então era verdade, então era isso mesmo, e vinha o peso da culpa. E quando estamos em condição espiritual, diferente da reencarnação, os nossos sentidos são multiplicados talvez por 1000. Ficamos muito mais sensíveis. E do complexo de culpa vinha a loucura. Ele então juntou-se com o Dr. Inácio Ferreira, que na última encarnação foi psiquiatra no Sanatório Espírita de Uberaba. Pediram a Francisco de Assis para pedirem diretamente ao Cristo. E foi deferido a construção numa esfera próxima da crosta, o Sanatório Esperança. Um sanatório exclusivo para espíritas e médiuns espíritas que levam uma vida dentro do centro e outra vida lá fora. E a notícia boa é que tem vagas. Então fica aqui a nossa reflexão de hoje, que é muito séria. É tão séria que os espíritos vêm constantemente nos alertar, mas que muita gente não leva a sério. E quando chega do outro lado, se depara com a coisa feia. Que nós possamos ter uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado. Boa palestra, boa reflexão. Vamos pedir a Deus nesse momento que nos auxilie, que nos ajude a compreender o motivo pelo qual nós estamos aqui reencarnados, trabalhando e buscando esse conhecimento, mas muitas vezes nós ainda não entendemos, e num momento deste de reflexão, só Deus para falar ao nosso coração. Então, amado Mestre Jesus, envolva-nos, cubra-nos de ânimo, disposição, seriedade, perseverança, para que possamos ter plena consciência de nós mesmos, de nossas obrigações, de nossos compromissos, para que possamos ser o exemplo do Evangelho de Jesus a todos aqueles que conosco
caminhe ao nosso lado. Dê-nos de vossa paz, para que possamos com serenidade alcançarmos o conhecimento necessário para fazer a reforma íntima a qual estamos todos submetidos. Que assim seja. Muita paz a todos. Pessoal que vai receber o passe à esquerda. Pessoal do tratamento aqui à frente. Que assim seja.